Começando então mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro 1, As Causas Primárias. Esse é o nosso capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o segundo item, Espírito e Matéria. Nós estamos aqui na questão número 21. Nós vimos no nosso encontro anterior o conhecimento do princípio das coisas, né? Um tema bastante interessante que mostra exatamente a limitação que nós, encarnados, ainda temos para conhecermos muitos dos mistérios, né, que dizem respeito à nossa existência. Então que tudo vem no tempo certo, exatamente para esperar não apenas a nossa maturidade intelectual, já que nem tudo pode ser assimilado por nós, mas principalmente a maturidade moral, para sabermos o que fazer com esse conhecimento que é adquirido. No item número 2, Espírito e Matéria, temos aqui as questões então a partir da número 21, quando Kardec então começa já perguntando: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? A resposta dos Espíritos é interessante, porque ela abre um precedente para nós, bastante valioso, para vermos que nem todos os conhecimentos estão disponíveis para os Espíritos. E então tem situações e assuntos, ou melhor, tem assuntos que eles não conhecem. Então, como Kardec perguntou, se a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele? A resposta: só Deus o sabe. Então, os Espíritos demonstrarem essa limitação do conhecimento é algo extremamente valioso para nós, porque mostra que nós também temos as nossas limitações para as questões simples aqui da nossa vida. Então, por isso, os Espíritos não sabem identificar se a matéria existe desde sempre, como o próprio Deus, ou foi criada por Ele. Mas eles colocam uma ressalva: há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Essa questão também é interessante, porque ela nos estimula a analisarmos essa ideia de que o universo foi então criado a partir daquela grande explosão, né, da grande explosão que hoje a ciência entende como sendo o início do nosso universo. Mas ainda assim nós temos perguntas que dizem: se o universo foi formado a partir do Big Bang, o que existia antes do universo? Porque a matéria de que nós tratamos é essa matéria que forma todo o universo que nós conhecemos. E a cada tempo nós vamos conhecendo algo novo, vamos conhecendo um elemento novo que compõe o universo. Mas então, quando se pergunta se ela sempre existiu ou se ela foi criada num determinado momento, a princípio, dentro da visão da nossa ciência, a matéria se encontrava condensada, e aí então, a partir de uma grande explosão, o universo começou a se formar a partir das combinações desses elementos e de estados, né, de situações em que essa matéria acaba sendo combinada, com calor, com pressão. Mas ainda assim nós perguntamos: mas aquele elemento condensado, aquela matéria condensada, durante quanto tempo ela ficou naquela situação, esperando o momento da grande explosão? Por isso então, quando os Espíritos respondem que só Deus o sabe, a própria ciência hoje, que é materialista, é a ciência que se baseia nos elementos da matéria e nas respostas que a matéria pode oferecer,
também traz a sua limitação, dizendo que o universo começou a partir daquele ponto, tendo aquela estimativa dos 13,7 bilhões de anos, quando o universo então foi criado a partir dessa grande explosão, e desde então vem passando por transformações e se expandindo também. Bom dia, Regina. Se expandindo também. A ciência então ela tem a sua limitação, porque a princípio é uma estimativa. E ainda sendo uma estimativa, não é capaz de compreender exatamente quais eram as condições no momento em que tudo aconteceu. É exatamente hoje, né, o que nós trazemos como sendo a ideia mais racional, a ideia mais lógica para nós. Mas a partir do nosso ponto de vista material, aqui do nosso ponto de vista como seres encarnados, nós dependemos dos recursos da nossa tecnologia e, claro, da inteligência que nós vamos desenvolvendo, mas esses recursos que nos trazem essas informações, que também são limitados. Agora nós podemos imaginar os espíritos desencarnados, sem as limitações dos sentidos e da matéria que nós temos hoje, porque os nossos sentidos, nós lembramos, né, no caso, por exemplo, da visão e da audição, tem ali a sua limitação de distância, a sua limitação de espectro para poder visualizar alguma coisa, de frequência eletromagnética para poder ser ouvida. Por isso, então, nós criamos equipamentos para ampliar esses nossos sentidos. Se a nossa visão alcança até determinada distância, nós temos então um telescópio ou então um microscópio que é capaz de ampliar a nossa visão para nos aprofundarmos cada vez mais nas nossas análises. Na audição é a mesma coisa. Temos ali os equipamentos que vão registrando os dados que vão sendo coletados para depois serem analisados. Mas ainda assim, apesar dessa potencialidade, dessa potenciação ou potencialização que nós damos para os nossos sentidos, ainda assim eles são limitados. Então nós vamos criando teorias, daquelas que parecem ser mais lógicas, para tentar trazer alguma resposta, mas os desencarnados certamente têm muito mais facilidade de compreender essa criação, ou esses elementos que são criados desde o início. É o que nós vemos, né, Tico Teco? É aquilo, mais uma vez, que nós somos capazes de perceber com os nossos sentidos e com os equipamentos. Mas aquilo que os nossos sentidos não percebem e aquilo que os equipamentos também não conseguem alcançar, fica então no campo do desconhecido. Basta a gente lembrar, por exemplo, os próprios espíritos. Eles existem, estão ali presentes, né, em torno de nós, já se tornaram uma realidade e não são percebidos pelos equipamentos que nós criamos. E dos nossos sentidos, salvo aquele chamado sexto sentido, ou seja, a mediunidade, que facilita para nós a percepção desses seres, eles se encontram também no campo do desconhecido. Nós vamos aqui então lá no livro dos Espíritos comentado. O Espírito Miramês então traz um comentário para nós sobre essa questão. Então ele diz aqui, pergunta número 21, atividade de Deus. Deus jamais ficou, fica ou ficará inativo. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Ele é o sol espiritual da vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Quando falamos que Deus criou o universo, é por falar em nossa linguagem o verdadeiro significado da criação. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar, no dicionário da natureza divina. Se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Neste campo profundo, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando na dimensão que lhes é própria. A matéria existe
desde a eternidade como Deus? Ele o sabe, nos informa o Livro dos Espíritos. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis e que seu cinetismo é uma realidade. Não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daquele que nunca fica sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados, por nos faltarem sentidos e capacidade para suportar as revelações e saber fazer uso das belezas imortais dos valores do espírito. Se podemos dar a Deus uma mente, ou vê-lo dessa forma, ele tem uma corrente de ideias contínuas no verdadeiro sentido do verbo. Cessando a sustentação, desmorona-se todo o universo. Sabemos que esse fluido cósmico, ou hálito divino, desprendido de sua magnânima personalidade e incomparável poder, é que nos dá a vida e mantém nosso espírito, nosso equilíbrio espiritual. Somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam essa essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando seu valor com os nossos sentimentos mais ou menos puros. O éter divino é sensível ao nosso caráter, como também grava as nossas deficiências. O santo o usa na sua cândida feição, despertando os seus mais profundos valores, pela força do amor e da caridade para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem de amparo e de socorro. O ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, poderá fazer prodígios se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem, deixando estender a fé nos limites que ela pode socorrer os desfalecidos. Isso corresponde às atividades de Deus, onde ele for respeitado e amado. Para tanto, ele criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. É bom e justo que pensemos que não existe nada separado de Deus. No entanto, é melhor entender a sua inconfundível personalidade, entender que sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente ele se conhece e aos seus segredos mais profundos. Nós ainda temos que adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, ambiente infinito de sabedoria, para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza, onde os atributos da divindade estão em evidência. As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer são ensinadas por Cristo no seu Evangelho. A evidência dos preceitos que ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Ou seja, essa questão colocada então por Miranês mostra para nós exatamente isso, que nós vemos Deus em plena e incessante atividade. Tudo aquilo que diz respeito à matéria ou à criação à nossa volta se encontra, como foi colocado aqui, registrado no livro da natureza, que nós ainda estamos muito distantes de compreender. Como nós falamos no encontro anterior, sobre aquele conhecimento que nós ainda não conseguimos alcançar, precisamente no conhecimento do princípio das coisas, nós falamos, por exemplo, sobre a vida no nosso planeta. Que inicialmente, a primeira ideia que se tem, pelo menos aqui para o nosso mundo ocidental, era que Deus criou então o céu e a terra e a água, as plantas, os animais, depois criou o homem. Essa mitologia hebraica que traz para nós a criação do mundo. E nós temos ali várias e várias mitologias. A mitologia indígena, a mitologia nórdica, a mitologia indígena, a mitologia africana, e cada uma das sociedades,
das comunidades aqui do nosso planeta, trazem também a sua mitologia, falando sobre a criação de tudo, começo de tudo. E aí então depois nós começamos a entrar no campo da ciência, trazendo ali ideias iniciais, né, que trazem ali uma certa especulação sobre a criação de tudo. Aí a ciência começou a se depurar cada vez mais, mostrando para nós ali, né, campos, né, ciências, novas ciências que foram desenvolvidas, como o caso, por exemplo, da geologia. Vimos ali a física, vimos a química, a biologia também começou a entrar em ação. Então nós tentamos, através da própria astronomia, também entender um pouco mais sobre o nosso universo. Então aquele ponto inicial do conhecimento de todas as coisas, quando nós falamos nesse nosso estudo sobre a criação da vida no nosso planeta, primeiro começou com essa mitologia, depois veio a ideia de uma criação espontânea, onde as reações químico-físicas criaram situações em que a vida simplesmente surgiu a partir de um pequeno elemento. Depois ele foi se desenvolvendo, se multiplicando, e aí então chegamos aqui na nossa condição. Depois, como falamos também, uma ideia nova que surgiu, que a vida não começou aqui no nosso planeta, mas ela veio para cá através de meteoros, de cometas, que chegaram aqui no nosso planeta, trazendo então essa vida num estado latente, congelado, para que começasse a se desenvolver. Muito bem, se essa é a teoria mais palpável, a pergunta que nós fazemos é então, de novo, como fizemos da outra vez, se a vida veio através desses outros elementos, desses outros astros, né, aqui para o nosso planeta, de onde ela veio então? Qual foi o caminho que ela percorreu para chegar até aqui? Durante quanto tempo ela ficou viajando para chegar até aqui? Então a gente vai mudando as nossas teorias e ao mesmo tempo também a gente vai se deparando com outros mistérios. E aí nós chegamos num ponto, como tudo começou? Só Deus o sabe, como foi colocado pelos Espíritos. Na questão número 22, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata. Ou seja, a matéria que nós conhecemos hoje, ela tem dimensões, peso, extensão, pode impressionar os nossos sentidos, ou seja, nós podemos ver, podemos cheirar, podemos tocar. Isso naquela época em que Kardec fez essa pergunta. Porque a matéria naquela época, então, era apenas aqueles 3 estados clássicos que nós aprendemos na escola. Ele tem o estado físico, né, o seu estado sólido, depois o seu estado líquido, depois o seu estado gasoso. Pouco tempo depois, tivemos ali então a descoberta de um 4º estado da matéria, que é o plasma. Depois vieram outros estados da matéria, como nós veremos daqui a pouquinho, em que a matéria foi então criando outras formas, criando outras aparências, criando até mesmo outras estruturas. Então quando Kardec coloca que a matéria é tudo aquilo que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável, que tem extensão, ou seja, que ocupa um lugar no nosso espaço, ele pergunta se essa definição é correta. A resposta dos Espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Me dá só um instantinho, pessoal, por gentileza. Então aqui para nós, quando ele fala sobre aquilo que nós temos condições de perceber, mesmo através dos nossos sentidos, e além ainda da criação de equipamentos que nos permitem ver esses elementos, essa matéria, ainda assim só falamos daquilo que conhecemos. Ou seja, do nosso ponto de vista do mundo material. Colocado para nós aqui
uma pesquisa que fala para nós sobre 7 estados considerados até hoje. O primeiro estado é o sólido, o segundo é o líquido, o terceiro o gasoso, o quarto o plasma, depois o quinto que nós temos o condensado de Bose-Einstein, que é quando a temperatura chega a ser tão baixa que as moléculas então entram em colapso. Esse então é o tal do quinto estado da matéria. O sexto estado da matéria, chamado de gás fermiônico, que nesse estado as partículas, apesar de estarem numa temperatura muito baixa, ainda se comportam isoladamente, ou seja, são partículas que são solitárias e não se comportam como um estado perfeito. Para nós que somos simples mortais, não entendemos exatamente o que eles querem dizer, mas que foi ali um novo estado que foi percebido, que foi registrado. Depois nós temos aqui o sétimo estado da matéria, chamado de superfluido de polaritons. Trata-se de um material sólido preenchido com uma série de partículas de energias conhecidas como polaritons. Ok? E há quem diga, segundo essa pesquisa nesse site, o site Física na Rede, há quem diga que são 15 os estados da matéria. Aqueles que nós conhecemos: o estado sólido, o sólido amorfo, um sólido que não tem forma, líquido, gasoso, plasma, superfluido, supersólido, matéria degenerada, neutrônio, matéria fortemente simétrica, matéria fracamente simétrica, plasma quark-gluon, condensado fermiônico, condensado de Bose-Einstein e depois matéria estranha. E não temos aqui também agora a tal da matéria escura que surgiu? E aí depois a gente vai percebendo que até mesmo o átomo também tem ali as suas composições. Que inicialmente o átomo, como o próprio nome diz, que é o último estado, né, o menor estado da matéria, conforme os gregos analisavam na sua época. Depois começaram a encontrar então, através de novas pesquisas, desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento de equipamentos também. Encontramos então ali o átomo dividido naquelas 3 partes: prótons, nêutrons e elétrons. Depois começaram a dividir, até chegar naquilo que nós hoje ouvimos falar na mídia em algumas pesquisas, no chamado bóson de Higgs, que significa o menor estado possível da matéria conhecida hoje. Isso não pode ser percebido pelos nossos sentidos, só podem ser avaliados através desses equipamentos, de equipamentos muito especiais. Acelerador de partículas, né, como nós já vimos. Então, conforme a gente vai percebendo que a ciência vai evoluindo, trazendo para nós ali nomes novos para pedaços novos da matéria, ou para estados diferentes da matéria, a gente vai que nós estamos então conhecendo. Foi quando simplesmente entenderam que o núcleo poderia ser manipulado, podia ser dividido, podia ser fundido, enfim. Encontramos então ali a energia atômica. Dessa energia atômica temos ali a bomba, temos ali também a própria medicina nuclear que nós temos hoje, fazendo ali radioterapias. Temos a própria energia que abastece o nosso mundo. Então nós estamos vendo ali não apenas a energia, mas também ali os seus vários estados e suas várias aplicações, mostrando para nós então que esse conhecimento vai avançando cada vez mais. Falava nessa questão então que foi colocada por Kardec. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição aqui nós vemos claramente que é do século XIX, porque eles não tinham ainda se aprofundado nesses estudos. Hoje nós começamos a ver então que a matéria ela pode ter definições bastante diferentes. E por isso que eles colocaram, do nosso ponto de vista,
essa definição, para aquela época, estaria correta, porque nós falamos apenas daquilo que nós conhecemos. Mas a matéria, como foi colocado para nós, existe em estados que não percebeis. Vemos o seguinte, então. Os nossos equipamentos foram sendo criados e aprimorados para dar para nós uma visão daquilo que existe no nosso mundo material segundo o nosso entendimento. Eu não vou criar um equipamento para avaliar alguma coisa que para mim não existe, ou sequer é imaginado, porque esse é o detalhe. Muitas vezes nós criamos equipamentos para tentar encontrar alguma coisa que está presente na nossa imaginação, mas já é alguma coisa. Se eu imagino que exista, eu posso então criar formas para tentar comprovar sua existência. Mas e se por acaso eu não tiver nem noção da sua existência? A ideia do fluido cósmico universal, que era aquele fluido inicial para tudo, quando surgiu a ideia do bóson de Higgs, aquela menor partícula que foi analisada, viram documentário, ganharam aí prêmios e tudo mais, criaram aqueles equipamentos, né? Por exemplo, o acelerador de partículas, ele foi criado porque aqueles que foram seus idealizadores imaginaram que com aquele equipamento eles conseguiriam alcançar uma partícula menor. Mas só fomos até ali, porque é o que a nossa ciência é capaz de perceber. E se nós colocarmos daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos, será que esses equipamentos continuarão os mesmos? Obviamente que não. Podemos lembrar, por exemplo, que o primeiro telescópio foi criado, primeiro foi uma luneta, depois virou um telescópio. Esse telescópio, então, ele foi se aprimorando cada vez mais. Criamos esses grandes telescópios, depois enviamos nós, seres humanos, né, para o espaço, um telescópio para poder facilitar a nossa vida. Depois criamos radiotelescópios. Isso quer dizer que a gente vai então aumentando cada vez mais a potência dos nossos equipamentos, porque nós vamos então vislumbrando algo novo que pode ser captado. Mas ainda assim nós não vamos além disso. Porque, por exemplo, a ciência não criou nenhum equipamento capaz de detectar a presença dos espíritos. Nós temos ali inventores que criam, né, quando a gente assiste àqueles programas que falam de caça-fantasmas, utilizam então, né, eles se equipam, né, com equipamentos como, por exemplo, sensores de movimento, medidores de campo eletromagnéticos, câmeras que são infravermelho, né, para visão infravermelha. Temos ali também termômetros, microfones bastante sensíveis, para tentar captar. Mas nós vemos que nenhum desse tipo de equipamento foi criado especificamente para aquele objetivo. Ele foi adaptado, mas a nossa ciência, simplesmente pelo fato de não se interessar, acabou não criando nada. Então nós só vamos investigando aquilo que faz parte do nosso universo que nós consideramos real. O microscópio, quando foi criado, é a mesma coisa. Primeiro o microscópio óptico, depois o microscópio eletrônico. Agora estamos potencializando cada vez mais esses telescópios, esses microscópios. Então tudo faz parte do quê? De uma cadeia de desenvolvimento, né, de evolução. Mas ainda assim, estamos restritos ao nosso mundo. Como eu falei para vocês, quando surgiu a ideia do bóson de Higgs, quando surgiu o anúncio, né, quando foi anunciado o bóson de Higgs, no meio espírita houve ali um certo alvoroço, dizendo assim que, olha, está vendo só o fluido cósmico universal sendo conhecido? A ciência percebendo a existência do fluido cósmico universal, mas sem sequer imaginarmos o que significa exatamente fluido cósmico universal. Que nós veremos um pouco mais à frente, que na verdade ele foge de tudo aquilo que nós compreendemos, mas ainda assim a gente tenta compreender. O Elcio lembrou, em sua origem consiste no princípio material, ou seja, fluido cósmico. Matéria geratriz que passa por várias modificações até formar as coisas e seres materiais, né? É a definição que a gente tem por enquanto. Depois diz para nós aqui,
Indo então para a questão 22A. Que definição? Primeiro Kardec pergunta, né, se a definição que nós damos é exata. Eles colocam do ponto de vista sim. Então Kardec pergunta, mas tudo bem, então qual é a definição que vocês dão para a matéria? Eles respondem, a matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Kardec comenta, de acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Para nós ainda é uma definição bastante complexa para o nosso entendimento. Comentários de Miramês para facilitar aqui a nossa análise. Extensão da matéria. Ele diz assim, a dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta que podes apalpar, sentir e cuja forma podes ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma e a outra, como fluidos sutis, dentro da primeira. A ciência acabou provando que a própria luz da matéria, pela curvatura que faz ao passar por corpos sólidos, e se só matéria atrai matéria, então não deixa de ser a primeira a própria matéria em outra dimensão formando a luz. Daí podes partir para outros estados da matéria na sua engenhosa purificação, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos de Deus. O próprio perispírito tem muito de matéria. Mesmo dentro da sua sutileza espiritual, e para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria com a antimatéria. A antimatéria também já é algo bastante difícil de entendermos. A escala da evolução da matéria é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução é de uma grandeza incomparável no campo da literatura espiritual. Tudo que existe é concentração de energia. Tudo que falamos do mundo das formas, ela aí está concentrada pela lei de afinidade, sob a ação da vontade de Deus. A ciência humana está à procura do elemento primitivo, de onde partiram todos os outros pelo avançar e recuar dos fatos. Entretanto, este elemento primeiro está longe das cogitações humanas. Sobre o marco é infinito, se o marco é infinito no seu avanço cósmico, o microcosmo tem o mesmo destino. As áreas de estudo oferecem a todos os sábios intermináveis lições, de maneira a mostrar a todos eles a sabedoria de Deus e a bondade de seu terno coração. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Ela também evolui, despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer, a matéria se intelectualizando por perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. A própria aura que circunda os corpos físicos é matéria quintessenciada, em vibrações tais que chegam a causar luminosidade em torno dos corpos físicos de onde ela promana. E o empuxo de progresso das formas, que alcança outro estado de existência. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, por se tratarem de vidas criadas em estados diferentes, pela bondade e misericórdia de Deus.
Se nada existe sem a sua vontade, qual é o nosso dever diante dela? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo que existe ao nosso redor, porque nada há sem vida. E sempre dentro das formas vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. O espírito desce na matéria palpável e visível, em busca de seu desprendimento, e para tanto usa como laço intermediário a própria matéria purificada. Por que isso? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde, por respeito à nossa evolução. O que podemos dizer, para que não fique sem resposta, é que o espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. Então aqui, essa explicação de Miramês, que traz para nós apenas um estímulo aqui para o nosso estudo, para falarmos sobre as diversas formas de energia, a própria vontade divina nessa criação, a busca que a nossa ciência faz, as diferenças que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele trouxe para nós aqui uma colocação interessante, quando ele diz assim que quando nós vasculhamos o espaço em busca de respostas sobre a origem das coisas, nós encontraremos ali o infinito no espaço. Ou seja, o macrocosmo é infinito. E ele coloca aqui da mesma forma o microcosmo também. Porque se nós procuramos no cosmo a origem de tudo, o limite de tudo, o fim de tudo, no microcosmo nós vamos diminuindo tanto a nossa investigação, restringindo tanto, que para nós ainda é infinito. Se por acaso imaginarmos que o bóson de Higgs era o limite que nós poderíamos alcançar, afirmam os espíritos que nós vamos então nos aprofundando cada vez mais. Porque nós saímos simplesmente da dimensão material e começamos a entrar na dimensão fora dessa matéria grosseira que nós vivemos hoje. E ali nós teremos um outro campo de pesquisa para novas buscas, novas investigações. A Angelina lembrou aqui, tive um sonho que fui levado a um local que existiam várias pessoas e elas mostravam para mim forma de ectoplasma e falavam: estamos estudando para fazer reposição de ossos através do corpo fluídico, mas faltam médiums capazes, então acordei. Aí a parte da ciência espiritual, e nós teremos muitas informações nesse sentido sobre isso nas obras de André Luiz. Evolução em Dois Mundos, que fala bastante sobre isso também. Então nós teremos ali fluidos, a aplicação desses fluidos no mundo material, o corpo físico em conjunto com o corpo perispiritual. Então nós teremos bastante informação sobre isso. Então, essa questão colocada aqui por Miramês, falando sobre a extensão da matéria. Diz para nós aqui também, questão número 23. Que é espírito? Essa aqui é uma das perguntas mais desafiadoras que nós temos. O princípio inteligente do universo. É uma resposta que para nós acaba ficando bem simplista, assim como Deus, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E nós falamos com tanta intimidade como se entendêssemos o que eles querem dizer com isso. Saúde, bom dia. Mas enfim, é o princípio inteligente do universo. Kardec pergunta na questão 23A: qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Essa colocação dos espíritos, falando que para nós o espírito não é nada, essa colocação ela foi trazida para nós numa época, num momento em que não se tinha nenhum tipo de noção sobre essa realidade espiritual.
Porque até então, as religiões tradicionais traziam para nós ideias sobre o mundo espiritual baseadas em fantasias, baseadas em ilusões, baseadas na fé. E aí então, quando colocaram para nós, sim, tic-tac. Aí quando colocaram para nós que para vós ele não é nada, nós aqui hoje, no século XXI, com tanto material doutrinário que nós temos para estudar, nós já vemos o espírito de uma forma diferente. Nós já vemos o espírito na sua forma, podemos imaginar. Afinal de contas, nós pensamos assim, a questão número 23 e a questão 23A, elas estão no começo desse livro. Para nós que já estudamos e já lemos também várias vezes o Livro dos Espíritos, assim como também outras obras, nós vamos então vendo o espírito de uma forma diferente, mas para aquele que lia pela primeira vez esse texto, ele estava realmente naquela ideia. O que é o espírito? O espírito é nada, até porque também nós avaliávamos a nossa personalidade a partir do nosso corpo físico. Aquela ideia assim, olha, eu existo porque eu tenho corpo. Aí antes disso nós tivemos, penso, logo existo. Então a existência começou a ser concebida a partir do pensamento, a partir do raciocínio. Mas antes disso, a nossa existência era vista a partir da matéria. Mas e o espírito? Porque se penso, logo existo, não levava em consideração o elemento espiritual. Como eu sempre falei para vocês, o elemento espiritual, ele sempre foi um elemento que era parte das religiões. É como se fosse uma propriedade das religiões. Porque a ciência não fala em espírito. Ela vai falar de algo que é abstrato, vai falar que é algo que está relacionado com o divino. Pronto, saiu do campo da lógica e ficou preso então no campo da fé. Então tudo que fala sobre o raciocínio, sobre a inteligência, sobre os sentimentos, sobre a nossa própria existência, o nosso corpo físico, é uma visão limitada a partir da nossa perspectiva material. Por isso que coloca que o espírito para nós não é nada. O espírito, a alma, tudo que nós imaginávamos até então, já agora entrando um pouco no campo do sobrenatural, quando nós falamos do que é o espírito, nós pensamos no fantasma. O que é a alma? Também pensamos no fantasma, que tem ali sua forma, aquela forma muitas vezes meio translúcida, meio esfumaçada. Aquilo para nós é o espírito. Só que na verdade nós estamos ali muito distante dessa realidade. Mais uma vez ele diz que o espírito então é o princípio inteligente do universo. Diz para nós aqui Miramês: dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa, e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem
desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam de analfabetos da alma. Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento, que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? E como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que se encontra da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus para que possamos conhecer determinados segredos da matéria. O Cristo é o Mestre incomparável. Ouçamo-lo. Todos os dias a sua voz se faz ouvir para todos os meios que desejamos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Nosso dever maior neste momento, e na fase em que nos encontramos, é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo, dessa forma, Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Essa resposta de Milanês, eu já ouvi de um outro espírito, que uma vez me escreveu, que aliás eu pedi que respondesse algumas questões, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre transformações da matéria, falando sobre os animais do mundo espiritual. Já comentei com vocês sobre essa psicografia. E das respostas que eu recebi, 3 grupos diferentes me responderam. Um me trouxe ali detalhes, respostas bastante objetivas. O outro trouxe ali algumas confirmações dessa primeira resposta. Mas houve uma outra que, embora tivesse ali algumas pequenas respostas, ou informações para direcionar o meu pensamento, o Espírito disse assim: não se preocupe com isso agora. Se preocupe com as dores que você encontra no mundo. Se preocupe com as dificuldades que você tem para domar as suas inclinações. Alguma coisa nesse sentido. Então, porque muitas vezes nós queremos desvendar mistérios que ainda são indissolúveis para nós, enquanto que nós vivemos aqui no mundo material tropeçando e sofrendo por todas as dificuldades morais que nós mesmos criamos. Então é claro que nós gostaríamos de ter respostas, mas como foi colocado exatamente no item anterior, sobre o conhecimento da origem das coisas, nós queremos muitas vezes conhecer alguma coisa que para nós não vai fazer muitas vezes diferença. Ele vai chamar a nossa atenção
para a nossa realidade de espíritos encarnados, espíritos submetidos a uma lei de causa e efeito, que tem ali as suas provas e as suas expiações. Mas sabe o que acontece, André? Isso para nós, na verdade, ele chega a ser uma grande provocação. Exatamente, Tico-Teco, é uma grande provocação, porque isso mexe com o nosso orgulho. Afinal de contas, eu estou estudando o livro dos Espíritos para saber o que é o Espírito. E o Espírito diz assim: isso para você agora não vai fazer nenhuma diferença. Se torne uma pessoa melhor. Mas aí meu orgulho vai dizer: não, mas eu quero saber o que é o Espírito. Então o que eles colocam para nós nessa resposta, e por isso nós vemos que a resposta para Kardec foi bastante simples. Imaginar, por exemplo, o que é o Espírito. Os Espíritos respondem em expressões simples: princípio inteligente do universo. Para que eles vão se aprofundar mais numa questão tão complexa que nós ainda não temos capacidade de compreender? Qual a natureza íntima de um espírito? Do que ele é feito? Quando ele foi criado? Qual é o seu propósito? Uma pergunta que eu sempre fiz, é aquela pergunta que fica guardada para todo sempre, né, até que chega uma resposta. Por que nós fomos criados? Não, Deus criou, tudo bem, Deus criou. A pergunta é: para quê? Para você evoluir, mas para quê? Se eu não tivesse sido criado, teria feito alguma diferença? Aí a resposta vai ser sim, para Deus sempre tem diferença. Mas quem somos nós para entender as razões das coisas nessa fase em que nós nos encontramos? Então, dentro desse campo da ciência, é óbvio que nós temos ali aquela tendência a desenvolvermos, né, esse nosso espírito investigativo. Mas os espíritos simplesmente não respondem tudo aquilo que nós perguntamos, porque, primeiro, não conseguiremos compreender. Porque a nossa visão do mundo material, ou melhor, entender essas questões que são tão abstratas, de uma perspectiva ainda não apenas material, mas ainda tão limitada e primitiva. E depois também, porque isso não teria grande utilidade para nós. Então a resposta veio para nos ajudar a perceber que as coisas existem. O que existe e o que não existe, o que é real, o que é fantasia, mas entender a essência disso tudo, nós ainda não temos capacidade. É exatamente a primeira pergunta que foi feita aqui no Livro dos Espíritos: o que é Deus? Imaginemos nós tentarmos encontrar uma resposta do que é Deus. Aquele que criou todo o universo, aquele que criou todas as leis físicas e leis morais, aquele que não foi criado, aquele que é eterno. Quem somos nós para entender isso? O máximo que nós conseguimos fazer é fazer uma separação daquilo que a princípio é uma fantasia para aquilo que se torna mais real. Mesmo que nós não entendamos, esse não entender para nós já é um passo importante para tirarmos Deus como uma forma humana, Deus com tendências, Deus com preferências, um Deus orgulhoso, um Deus vaidoso. Isso tudo vai ficando para trás porque nós entendemos que Deus, sendo uma inteligência suprema, nós já tiramos tudo aquilo que era alegoria, aquilo que era adereço, e ficamos com a essência. O Zé colocou, né? Acho que deve haver um transcendente do transcendente, e vamos colocando tantos e tantos transcendentes aí. Porque até mesmo os desencarnados, que são inteligentes, que estão lá, vendo o universo a partir de outra perspectiva, até eles têm suas limitações. Por isso então ele é colocado, né, que para nós o espírito não é nada, porque não é coisa palpável. Exatamente o que eu falei para vocês, né, que nós temos ali alguns elementos, algumas definições que são muito difíceis de nós compreendermos. Isso faz parte do nosso vocabulário, né, principalmente para nós que estamos aqui na condição de estudantes da doutrina espírita. São expressões que nós utilizamos com muita facilidade, mas não significa que nós compreendemos. Por exemplo,
falarmos sobre Deus, falarmos sobre o Espírito, falarmos sobre a eternidade, falarmos sobre a imortalidade, falarmos sobre alguma coisa que é atemporal, alguma coisa que é infinita. O infinito, o que é o infinito? Não tem fim. Ah, tá. E o que você entende por uma coisa que não tem fim? Me dá o exemplo de alguma coisa que não tem fim. E a nossa imaginação começa a tentar processar essas informações e não chega a lugar nenhum. Porque tudo para nós tem fim. A nossa própria existência é finita aqui no mundo material. Porque nós ainda, apesar de nos vermos ou nos entendermos como espíritos imortais, a maior referência que nós temos é exatamente a nossa existência, do berço ao túmulo, no momento em que nós nascemos e no momento em que nós morremos, ou seja, começo e fim. Aí quando nós pensamos que nós somos infinitos, que nós somos imortais, como vamos entender isso? Deus, olá André, Deus, a imortalidade, o infinito, a eternidade, o próprio Espírito. Então quando pergunta assim, o que é Deus para você? Ah, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ah, sei. O que mais? Ah, só isso basta. Percebem que nós definimos Deus em uma linha? E o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Nós praticamente definimos aquilo que é indefinível em 3 palavras. Olha que pretensão nós temos hoje. Então, na verdade, os Espíritos nos fornecem essas informações, porque se nós não entendermos o que eles querem dizer, pelo menos nós separamos aquilo que nós achávamos compreender. Todo misticismo, toda fantasia, toda ilusão, ela fica para trás porque nós nos prendemos a algo que percebemos que não pode ser compreendido. Quando surgiu a vida? Não sabemos se ela foi criada espontaneamente ou se ela veio do espaço, mas uma coisa eu sei, não foi Deus que criou com Adão e Eva. Então nós vamos pegando aquilo que para nós é mais racional, embora nós não tenhamos a compreensão profunda, muitas vezes nem uma compreensão superficial, mas descartamos aquilo que estava errado. Ou pelo menos que agora entendemos que estava errado. Isso já é para nós de grande utilidade. A André colocou em cima, né, a leitura do livro Grande Enigma me ajudou muito. A parte filosófica, né, e questionativa ficou mais calma, né? Apesar da gente ficar ainda meio boiando, né? Esse livro me foi indicado, Andréia, numa consulta espiritual, né, que eu ficava perguntando sobre questões do espírito, dúvidas com relação à fé. Aí então o espírito, né, o Dr. Herman, pegou ali o receituário e escreveu: você vai ler o Grande Enigma e você vai ler também o livro de Santo Agostinho. Como é que chama o livro? Me esqueci o título dele agora. Ou seja, ele coloca assim: lê isso daqui. E a gente começa a ler. Quando a gente percebe que a nossa inteligência não consegue ir além, ela fica mais calma. Porque pelo menos a gente sabe que tem alguma coisa, uma direção para a gente olhar, mesmo que a gente não enxergue o fim, a gente sabe que aquela direção já é um começo. Isso sem dúvida nenhuma traz para nós uma grande tranquilidade. Para finalizarmos aqui o estudo de hoje, questão número 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que para vós são uma e outra coisa. O espírito é uma coisa, a inteligência é um atributo dessa coisa. Podemos dizer que a inteligência, o sentimento, as emoções, esses 3 elementos, por exemplo, não constituem o espírito, mas são atributos dele. Eles só existem a partir do momento em que existe esse ser, em que existe essa criatura. E isso traz para nós uma certa confusão quando nós analisamos Deus. Deus é a inteligência suprema.
Aí nós pensamos, mas se Deus é a inteligência, o Espírito também é a inteligência. Mas na verdade o Espírito tem como atributo essencial a inteligência. Assim como Deus é um ser que nós não compreendemos, que também tem a inteligência suprema. Se nós não tomarmos cuidado, isso vira para nós um nó. E vai virar um nó porque nós ainda não compreendemos, porque nós estamos falando, na verdade, de questões que são absolutamente abstratas. O nosso cérebro, a nossa mente, na verdade, depende de referências. De distância, por exemplo, para a gente falar do infinito, como nós comentamos há pouco, eu preciso dos milímetros, dos centímetros, decímetros, metros, decâmetros, hectômetros, quilômetros, anos-luz, embora nós não vivamos isso na prática, não temos isso como fazer essa medição de um modo tão simples, nós já temos ali uma referência. Se eu ficar um ano viajando a 300 mil km por segundo, eu vou conseguir viajar um ano-luz. Legal. As unidades astronômicas que surgiram. Então percebemos que para nós tudo tem medida. Mesmo que seja para nós fora da nossa realidade do dia a dia, nós temos pelo menos uma referência. Mas e o infinito? E com relação à matéria que nós estamos estudando? A matéria, por exemplo, é aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser pesado, aquilo que pode ser tocado, aquilo que estimula os nossos sentidos. E aquela matéria que é uma matéria imaterial para o mundo físico, para nós também se torna algo completamente fora da realidade. E aí então a gente fica perdido no tempo. Mas já é alguma coisa, Angelina. O fato de nós percebermos que nós estamos lidando com elementos, com coisas que são fora da nossa realidade, já é um passo importante. Aí a gente guarda tudo isso na gaveta e espera o tempo certo para nós nos desenvolvermos. Diz para nós aqui agora, para finalizarmos. Lendo aqui Miramês. Ele diz para nós então, né, que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então penso, logo existo. Só que o ato de pensar é uma ação da própria inteligência, do próprio ser. O pensamento não é o ser. O pensamento é uma ação do próprio ser. Exatamente. Essa tal filosofia que ajuda a gente a encontrar respostas. Vamos lá então, atributos do espírito, para finalizarmos. Na linguagem correta, a inteligência é atributo do espírito e não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Os valores da alma são inúmeros, por vezes incontáveis, na área do seu despertamento espiritual. As nossas comparações são pálidas, referindo-se ao espírito. A realidade é mais profunda e os arcanos esperam pelo tempo para serem revelados, obedecendo às leis da relatividade que regulam o conhecimento de todos nós. Como é bom conhecer a luz das regras e ter de ser dócil à vontade daquele cuja luz faz parte da própria vida. O espírito é uma chama, onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. No centro do seu energismo divino, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas pelos sábios. A alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior, Deus. Assim, o que chamamos de evolução, podemos chamar de despertamento. Se escrevemos e falamos sempre sobre a evolução do espírito, é por nos faltar recursos na linguagem, mas nunca empregada com tal sentido. Todos já nascemos perfeitos, bastando para isso despertar das qualidades inerentes ao nosso mundo interno, que somente Deus conhece, e nós outros temos algumas notícias. Quando falamos de urgência de conhecermos a nós mesmos, é no sentido da educação dos hábitos arraigados, cuja permanência em nós entorpece os nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados, e não do conhecimento íntimo do espírito. A distância a percorrer nos dá vertigem,
palavra interessante essa, né? Exatamente, né? Que são ideias vertiginosas para nós. A distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do Espírito. Entreguemos isso ao tempo, que ele nos falará pela vontade de Deus, na hora certa, o que nos for mais conveniente. A vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo é que Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis. Nunca ficaremos sem resposta, jamais ficaremos sem entendimento, na medida de nossas capacidades. No entanto, o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Os homens geralmente confundem os efeitos pelas causas. As causas sempre se escondem no mais profundo, no silêncio da sutilidade, na harmonia da própria vida, e cantam em todas as dimensões que poderão manifestar a existência para a glória do Criador. O Espírito é a essência das essências, é a harmonia do divino, é a luz das luzes que conhecemos. A sua candura retraía a sua genealogia. Diferenciamos o Espírito das outras coisas pelo fator inteligência, que comanda a razão pelo livre-arbítrio da escolha mais conveniente. Entretanto, se estudarmos a natureza mais profundamente, notaremos inteligências esplendendo em todos os reinos, como, por exemplo, no próprio corpo humano, onde há o trabalho inteligente do mundo celular, que é o metabolismo. Já tivesses oportunidade de estudar a vida de uma árvore na sua feição mais rica de valores? Nela existe uma força inteligente comandando seu ciclópico corpo, dividindo em trilhões de partículas obedientes a um comando. A razão, a inteligência do homem, certamente que marca um passo a mais na evolução da mônada espiritual, movendo o corpo físico, o que não quer dizer que somente ele tem inteligência. São atributos do espírito todos os dons, como em tudo que existe reflexo dormindo e desabrochando como a luz de Deus, sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe. Estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo e ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual, porque ela é um passo a mais para a nossa libertação. Alcançaremos a paz espiritual pelo trabalho de luz na luz de Deus. Ou seja, Miramês, mais uma vez, dá aquela acalmada na nossa curiosidade para começarmos a caminhar com mais objetividade, né? Preocupados aqui com a nossa existência e com tudo aquilo que diz respeito a ela. E com o tempo a gente vai encontrando as respostas no momento em que a nossa consciência fosse despertando e o nosso intelecto também fosse desenvolvendo. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.